Mão morta, o sistema automático de destruição da Rússia que a OTAN exige o fim. Apoie ainda mais o canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. E siga nosso Telegram no @áreamilitar ou pelo link na descrição. Caso queira divulgar sua empresa ou canal, entre em contato com nosso Instagram, @áreamilitaroff. A Rússia herdou um arsenal de armas nucleares e fatores energéticos de alta destruição após o fim da União Soviética em 1991. Com a notável experiência de erros e acertos do passado, os russos aprimoraram um impressionante sistema de aniquilação global com ogivas nucleares de vários tipos, o pesadelo de grandes nações. Este sistema é conhecido como mão morta, corresponde a um complexo de controle automático pré-definido e estratégico de ataque nuclear retaliatório massivo, criado ainda no auge da Guerra Fria. Projetado para a entrega garantida de ordens de combate dos mais altos níveis de comando que envolve Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa e Diretoria das Forças e Mísseis Estratégicos para postos de comando e lançadores individuais e mísseis estratégicos em alerta a todos os ramos das forças, em caso de emergência quando as linhas de comunicação são danificadas por algum motivo. O sistema é simples? Não, por isso é chamado de complexo de controle. De forma mais clara, baseia-se em um sistema de comunicações e backup, no caso dos sistemas de comando do Kazbek, que usa a maleta nuclear presidencial, e as linhas de comunicação das forças de mísseis estratégicos serem destruídos por um primeiro ataque, ou seja, mesmo sofrendo um terrível ataque e as altas autoridades estarem neutralizadas ou impossibilitadas de agir, o sistema ativado. Pela importância que a mão morta possui a Rússia e seus aliados, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem como objetivo direcionar a comunidade internacional e os pacificadores a acabar com o sistema de defesa russo. A mídia russa noticiou que a OTAN exige a proibição do uso na Rússia do complexo de controle automático para um ataque nuclear massivo de retaliação mão morta, uma implicação perigosa que traz possíveis consequências diplomáticas e bélicas, no sentido de reordenamento ainda mais fugaz. Tal proposta foi feita por alguns centros de pesquisa ocidentais ligados à OTAN, espécie de assessorias científicas estratégicas de defesa e segurança da organização. A base das demandas é que a mão morta, que também assume o nome russo de perímetro, pode ser acionada por engano, não no caso de um ataque nuclear à Rússia, mas arbitrariamente antes dele. Ao mesmo tempo, não há referências às estruturas oficiais da Aliança do Atlântico Norte e os funcionários específicos do bloco militar que tenham apresentado publicamente tais demandas, e isso levanta muitas suspeitas. Para começar, vamos esclarecer como é a tomada de decisão de usar armas nucleares na Rússia. Acredita-se que o chefe de Estado tem uma espécie de instrução pré-conferida e um sistema de acionamento próximo, uma espécie de botão vermelho, o qual o presidente realiza um lançamento massivo simultâneo de mísseis balísticos intercontinentais e o lançamento de mísseis balísticos e cruzadores ou submarinos estratégicos. Na verdade, não é esse caso. O área militar é criterioso em suas informações e não teme se posicionar com base em evidências robustas. Para tanto, analisou que, com base nos relatórios do jornalista Mikhail Kodarenok, o chefe de Estado, no caso de Vladimir Putin, apenas dá um sinal para autorizar o uso de armas nucleares e envia um sinal de código para desbloquear ogivas nucleares. O lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos submarinos, bem como mísseis de cruzeiro estratégicos com munição nuclear, é realizado de forma independente por equipes de combate apropriadas. Mas antes disso, com a ajuda de dispositivos de bloqueio de código, o bloqueio é removido das ogivas de mísseis. Para resolver este problema, como já mencionado anteriormente, o chefe de Estado tem uma maleta nuclear, é um terminal de assinatura portátil, também conhecida como Sheget, transmissora de sinais ao sistema de controle automatizado para forças nucleares estratégicas, Kazbek. O ministro da Defesa da Rússia e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação Russa possuem exatamente os mesmos dispositivos.
Nos Estados Unidos, esta maleta é chamada de Nuclear Football. O cenário mais desfavorável na eventualidade de um possível ataque nuclear do inimigo é a incapacitação instantânea de todos os níveis mais altos da administração estatal e militar e, consequentemente, a impossibilidade de dar as ordens necessárias para o uso recíproco de armas nucleares e a transmissão de códigos. Nesse caso, o sistema perímetro ou mão morta deve entrar em ação e implementar todo o conjunto de medidas para um ataque de míssil nuclear de retaliação devastadora. Depois que o sistema de perímetro toma uma decisão sobre o uso de armas nucleares estratégicas, que na verdade é uma decisão do computador, um míssil de comando ou mísseis com uma ogiva especial são lançados, que em voo envia comandos para lançar todos os porta-armas nucleares que tenham receptores apropriados em postos de comando. Nesse caso, os mísseis são lançados automaticamente, não há retorno. A decisão do perímetro baseia-se em inúmeros sensores implantados na Rússia, sísmicos, radiação e pressão atmosférica, que determinam os indícios de explosões nucleares. Mesmo em tempos de paz, esse sistema pode determinar com quase 100% de precisão onde no mundo o dispositivo nuclear foi detonado. Rejeitar a mão morta e pedir a sua extinção são objetivos da OTAN e de alguns centros de pesquisa acadêmicos ocidentais, que podem estar submetidos a financiamento chinês, e levará à eliminação efetiva do status da Rússia como potência nuclear e à própria possibilidade de um ataque de retaliação nuclear garantido no futuro. Se o sistema mão morta for eliminado por iniciativa da OTAN, serão necessárias medidas de verificação posteriores pela Aliança do Atlântico Norte, assim como já ocorre entre as partes com o acordo expandido New START. E qualquer atividade de verificação envolverá um conhecimento detalhado dos representantes do bloco com as especificidades do uso de armas nucleares em geral e do funcionamento do sistema mão morta. Enquanto a OTAN sonha com esse desfecho, a Rússia sabiamente vem expandindo sua pesquisa a patamares ainda não alcançados em sua totalidade pelo Ocidente, como dispositivos hipersônicos e modernização de suas ogivas nucleares.